Uma coisa que a gente pode perguntar agora é como fazer com que esses semáforos funcionem de forma coerente. Tá? Como é que eu posso fazer esses semáforos que eu chamei de S1 e S2? Não é? Eu chamei aqui, olha, S1 é o que está mais à esquerda, esses bits. S2 é o que está mais à direita, esses bits. Como é que eu posso fazer esses dois semáforos funcionarem de forma coerente, hein? Como é que eu O coloco? que seria funcionar de forma coerente que o senhor está falando? Seria isso daqui, ó. Vamos imaginar que o semáforo S1 está vermelho, tá certo? Como é que tem que estar o semáforo S2? Como é que ele pode estar? Deixa eu ver o que falar. Isso que eu ia perguntar, porque acho que pode depender da rua, né? Não, mas Tá vamos na dizer, eu mesma tenho só esses direção ou dois. não? Realmente, imagina um cruzamento. É isso que o Rafael disse. Imagina um Sim. cruzamento, tá? Você está num cruzamento. Se o semáforo de um dos lados está vermelho, o outro semáforo pode estar verde, não pode? Sim. Então, olha, eu vou representar desse jeito. Ó. Se o S1 tiver vermelho, o S2 ele pode estar verde. Concorda? Sem problema nenhum, né? Sim. Aí, olha, depois que isso daqui acontecer, o que poderia mudar nesse semáforo? Depois que isso acontecer, o que poderia mudar nesse semáforo? Os dois ir para amarelo? Faz sentido dois semáforos no cruzamento serem amarelo? Perdão. Não faz, né? O que faria sentido, vamos imaginar, seria manter o S1 vermelho e fazer o S2 se tornar amarelo. Isso. Aí sim, né? Você está avisando para o cara que está na rua do S2 que o semáforo vai fechar para ele, né? Então isso daqui é coerente. Tá certo? Certo. Então, ó, isso que o Rafael falou, o verde tem que ir para o amarelo. E depois disso, o que deve acontecer? Aí o S1 vai ficar verde e o S2 vermelho. Exato. O S2 ele vai ficar vermelho e o S1 vai ficar verde. Isso aí. Então o S1 ele fica verde e o S2 ele fica vermelho. Agora mudou, né? São os carros da outra rua que vão passar. Correto? E depois disso, o que tem que acontecer? Aí o S1 vai para amarelo. Sim, para avisar que ele vai fechar, né? Isso. E o S2, ele Continua em vermelho. continua em vermelho, lógico, né? O S1 está avisando que vai parar, mas isso não significa que o cara que está vendo o S2 já pode avançar, né? Então é essa situação que a gente acabou de falar. E depois disso, o que acontece? Aí vai voltar para o estado inicial. Exatamente. E eu fecho um ciclo, né? Ô Tarcísio, Oi, deixa eu eu só... imaginei agora, em alguns casos dá para usar análise combinatória. De quantos casos possíveis dá para fazer, né? Ô, Antônio, não complica que não é o caso, Antônio. Não é o Não, caso. nesse caso não. Deixa eu só... Mas alguns... O Rafa, deixa eu só falar com uma coisa. O Rafael ele levantou uma questão aqui, ó. Ele tem razão, tá? O Rafael disse, olha, enquanto o S1 não ficar vermelho, o S2 não pode ir para verde. Ele está coberto de razão. Eu estou imaginando que isso que o Rafael falou vai acontecer num instante, num intervalo de tempo muito curto, tá? Para simplificar o problema, tá certo? Mas o que o Rafael disse está corretíssimo, tá certo? Isso que eu estou fazendo aqui é uma simplificação. Eu estou imaginando que um instantezinho de tempo antes do S2 ficar verde, o S1 ficou vermelho, tá? Bem como um instantezinho antes do S1 ficar verde, o S2 ficou vermelho, ok? Para a gente não ter confusão nenhuma. Fala, Antônio.
nesse caso, acho que dá para usar a lógica, mas em alguns casos todos dá para usar a lógica, mas em alguns casos eu imaginei que dá para usar uma análise combinatória, de fazer quantas possibilidades há. Não é o caso, Antônio, não é o caso, porque o semáforo tem uma ordem certa para abrir. Ah, Não, sim, não, você não pode usar qualquer combinação possível nesse sistema. Esse sistema só aceita essas 4 combinações. sim, é que eu quis dizer assim, tipo, não nesse caso do semáforo, mas algum outro projeto, por exemplo, acho que dá para incluir análise combinatória. Mas não vamos levar isso em consideração, Antônio, senão a gente foge do tema que a gente está tratando. O tema que a gente está tratando é esse aqui. Não vamos fugir disso, que não é o caso. Tá certo? Pessoal, entendido isso que eu falei? Entendido. Bom, pessoal.